Olá, comunidade Manancial, sejam todos bem-vindos. Nós já chegamos. Hoje nós temos mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto, é verdade. E para tal, hoje o nosso tema é indiferença nas relações, bênção ou maldição. É isso que nós vamos ver hoje, é verdade. Vamos descobrir juntos se é uma bênção ou acaba sendo uma maldição. E ele vai estar baseado no livro de Romanos 8, o versículo 37, que eu vou ler rapidamente, como você já sabe aí em casa. Não saia daí, por favor. E diz assim então a palavra do Senhor: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É verdade. Quer dizer, o amor de Deus por nós nos faz ter vitória em todas as áreas da vida, nos faz ter acesso a todo tipo de conquista, todo tipo de êxito. Então, hoje vamos viver e descobrir juntos se a indiferença acaba sendo uma bênção para nós e nos ajuda a termos vitórias ou não. Uau! E para tal, eu hoje não estou sozinha, tenho a honra e a graça de ter aqui uma convidada especial, uma convidada abençoada, que vai nos ajudar a debruçar este tema. Como já disse, convidada, então trata-se de uma mulher. E falar um pouquinho dela, dizer que ela chama-se Valentina Sarpon. Ela é formada em Psicologia Clínica pelo Instituto Técnico de Angola. Ela trabalha numa multinacional farmacêutica como delegada de informação médica para as diabetes em Angola. É empreendedora e fundadora do cabeleireiro Afroval. Ela é casada com o pastor Aaron Agiemang Sarpon. É um nome não muito fácil de pronunciar, mas é isto. Ambos são fundadores do Ministério Internacional Vida Abençoada. Entrar um pouquinho mais para aquela área assim mais descontraída da pastora, dizer que ela tem alguns interesses, ela ama diversidades culturais, ela gosta de viajar, ler, ela gosta de música e, claro, impactar vidas por meio da palavra de Deus. Uau! Então, como vocês já ouviram, ajudem-me e eu vou receber agora a minha convidada, pastora Valentina Sarpon. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, mulher de Deus. Eu é que agradeço. Obrigada. Nós estamos felizes pela sua presença aqui, por nos honrar com a sua presença. Amém. E por ter aceito o nosso convite. Amém. Muito obrigada, mulher de Deus. É um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui e poder falar e contribuir com um tema tão importante, não só para o corpo de Cristo, mas é um tema que se reflete em todas as áreas da nossa vida, em todos os convívios. É um tema muito pertinente e que merece, de facto, a nossa devida atenção. Muito obrigada, agradeço pelo convite. Obrigada. Uau! Pastora Valentina Sarpon. Pastora, como nós já introduzimos aqui, hoje nós queremos saber, nós queremos descobrir, ajude-nos por favor, a indiferença no seio das relações, hoje em dia, constitui uma bênção ou uma maldição? Exato. Antes é necessário nós entendermos o que é indiferença de facto. A indiferença é a falta de interesse, de nos colocarmos no lado de uma outra pessoa, no lugar de uma outra pessoa. A falta de interesse, o desdém, o descaso. Então, isso é a insensibilidade de me colocar no lugar do outro, de um parente, de um colega de trabalho e muitas vezes até dos nossos cônjuges, né? Maridos, mulheres. Então, é a indiferença. Exato. E eu começo por dizer que a indiferença, na verdade, não é uma maldição. A indiferença é uma atitude que causa maldição. Porque a indiferença é um comportamento. A indiferença é um comportamento que pode conduzir ou pode atrair a maldição.
Então, a partir do momento que eu me coloco numa posição de indiferença em relação à vida do meu próximo e pela forma como eu trato a pessoa, eu posso estar a atrair maldição sobre a minha vida. Então, indiferença é uma atitude, indiferença não é uma maldição. E aquele que se posiciona de forma indiferente certamente não atrai bênção, porque é um comportamento contrário à vontade de Deus em relação ao nosso próximo. Então, a indiferença é uma atitude que pode atrair uma maldição e nunca a bênção. Uau, pastora. Uau. Diante desta definição, então, pastora, como é que nós devemos fazer face Exato. à indiferença? Eu trouxe uma palavra que está baseada no livro de Lucas 10, eu acho que podemos ler, né? Está no livro de Lucas 10, Lucas capítulo 10, versos 30 a 31. É uma palavra muito conhecida entre nós, né? A Bíblia fala, ou seja, Jesus Cristo trouxe essa parábola acerca do bom samaritano. E quando eu olhei para essa palavra, eu consegui verificar que as pessoas que questionaram Jesus não eram pessoas ignorantes. A Bíblia diz que os que questionaram Jesus eram os mestres da lei. Então, muitas vezes, a pessoa que se coloca na posição de indiferente não é uma pessoa sem conhecimento. É uma pessoa que possui conhecimento, mas que a sua mente não está aberta para aquilo que é a verdade e a vontade de Deus. Então, a Bíblia diz no livro de Lucas 10, 30 a 31, a Bíblia vem nos contar acerca desse homem que foi assaltado, foi espancado e passaram por ele várias pessoas. A Bíblia diz que passou sobre aquele homem um sacerdote. A Bíblia diz que também passou um levita. Então, pastora Letícia, mulher de Deus, eu começo a entender que a indiferença no corpo de Cristo, ela é visível. A indiferença no local de trabalho, ela é visível. A indiferença, na verdade, ela faz parte ou está presente em quase em todas as áreas das nossas vidas. Então, a Bíblia diz que o sacerdote passou por aquele homem, não teve empatia. Porque a indiferença é essa falta de empatia. Passou por ele o levita, também não teve empatia. E passando o samaritano, ou seja, aquele que menos esperávamos, é o que passou e estendeu a mão. O meu irmão passou, não estendeu a mão. O meu primo passou, não estendeu a mão. O meu colega passou, não estendeu a mão. E a minha ajuda veio de um lugar onde eu menos esperei. Então, essa palavra veio nos falar disso. Como nos posicionarmos diante disso? É fazer a diferença. A Bíblia diz que todas essas pessoas passaram por aquele homem e não tiveram uma atitude positiva em relação a ele. Talvez por desdenho, talvez por descaso, falta de interesse, de insensibilidade. Porque uma pessoa que foi assaltada e espancada, certamente é uma pessoa que está numa condição de fragilidade, mas passaram por eles até pessoas que tinham o conhecimento de Cristo, mas não foram sensíveis em relação à vida daquele homem. Então, como fazer frente? É fazer a diferença. É fazer a diferença. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Então, quando eu me coloco numa posição diferente daquele que é indiferente em relação a mim, eu não estarei a agir conforme o pensamento dele. Eu estarei a fazer diferente, porque em tudo nós glorificamos a Deus. Então, quando eu me posiciono de forma diferente àquele que me faz indiferença à minha situação, eu não posso agir em função dele, porque o meu pensamento é diferente dele. Porque a minha palavra está-me a dizer, a minha palavra está-me a falar acerca do bom samaritano. Então, o meu posicionamento deve ser como esse samaritano. Onde eu não olho quem ele é, aonde eu não me importo de onde ele veio, mas eu me coloco na posição daquele que está a passar por necessidade. Então, a diferença de atitude, a diferença de posicionamento é o meu posicionamento diante de uma situação de indiferença. Forte. Sim, porque no ponto de vista prático, hoje nós temos situações que estão a acontecer que, na nossa sociedade, acho que a nível mundial, mas Angola não está fora disso, temos situações que estão até a dar medo, né? E mais do que a Covid-19 trouxe um certo distanciamento social. Mas o comportamento, a pastora falou aqui do comportamento, que hoje o ser humano está a ter
também está a causar esse tipo de Exatamente. distanciamento. As pessoas hoje já não acreditam, não confiam mais Exato. em ninguém, né? Exato. Têm dificuldades de confiar, de acreditar, Exato. porque na verdade tudo isso passa pela tal indiferença. As Passa, pessoas estão a ficar tão Sim. indiferentes que hoje eu sinto medo de me aproximar. Exato. Então é um comportamento. Agora, a pastora já esteve a dizer quando é que é uma maldição e quando é que ele se torna uma bênção. Mas isso torna... A pastora falou mais para o lado de quem está a ser vítima da indiferença. Sim. E quem está como sujeito da indiferença. O que é que ela atrai? Na verdade, eu, se estiver a ser indiferente com a mulher de Deus, eu estou a atrair sobre a minha maldição. Mas a mulher de Deus não tem a mesma atitude que eu. Então a maldição não cai sobre ti. A maldição cai sobre aquele que age de forma indiferente. Mas para aquele que está do outro lado e com um posicionamento diferente, certamente será abençoado. Porque a Bíblia diz que os humilhados são exaltados. Então, aquele que está a humilhar-se, aquele que está numa posição diferente, que não age no mesmo comportamento que aquele que age de forma indiferente, com descaso, com desdém, com ignorância, não é? Este sim é amaldiçoado, porque sobre ele vão cair coisas. Mas aquele que é a vítima, aquele que é o sujeito, certamente é abençoado. Certamente, porque ele não age da mesma forma. E ainda se olharmos para essa parábola do bom samaritano, nós vamos perceber isso. O samaritano teve uma atitude positiva em relação àquele homem e ele foi abençoado. Ele foi retirado daquele lugar, ele foi resgatado e foi colocado até num lugar onde ele menos esperava. A Bíblia diz que aquele homem pagou um lugar com melhores condições ou com boas condições para ele poder passar a noite. Então a vítima não é amaldiçoada, a vítima certamente é abençoada, porque outras pessoas vão compadecer-se e certamente ajudar ou ter um posicionamento diferente e muitas vezes até abençoar. Amém. Pastora, a pastora tem um lado também psicóloga e então eu gostava que dentro, por exemplo, deste tema, uma das pessoas do ponto de vista prático, uma das pessoas, diria, um dos grupos que também tem sido vítima de indiferença são, por exemplo, as mulheres, por exemplo, que estão com dificuldades de alcançar. Exato. Algumas, por exemplo, foram definidas mesmo como estéreis. Exato. Há outras que não estão ainda nesse grupo, né? Estão como somente inférteis ou com problemas de fertilidade, assim como também temos homens nessa situação. Exato. Temos aquelas pessoas que perderam um ente querido. Exato. E muitas das vezes tem o período de luto, né? As pessoas que são definidas como estéreis têm aquele momento que elas não conseguem Exato. ser compreendidas. Exato. Né? Porque às vezes nem elas próprias conseguem exprimir os seus sentimentos Exato. como tal, e existe essa indiferença por parte das pessoas que as ao rodeiam. redor. Exato. Sim. Como é que a pastora conseguiria ajudar esse grupo de pessoas? Na verdade é assim, nós vivemos numa sociedade muito exigente, vivemos numa sociedade com padrões definidos, vivemos numa sociedade onde as pessoas nos ensinaram que até uma certa idade tem que estar formada, tem que estar casada, tem que ter filhos, tem que constituir a família. Mas quando nós olhamos no ponto de vista divino, nós conseguimos entender que Deus é um Deus de todo o tempo. Independente de casares aos 25, de gerares aos 30. Então, a sociedade em que nós vivemos, ela é muito exigente. E muitas vezes essas exigências da sociedade acabam afetando o nosso ser. Acabam afetando diretamente. Porque se não tivermos essa estrutura, nós não conseguimos ter um posicionamento diante dessas situações. Eu queria trazer um exemplinho muito básico nesse momento. Eu casei-me com 37 anos.
Mas eu não queria casar com 37 anos. Eu queria casar com 26 anos, porque até então era o que a sociedade ensinou-me. Mas quando eu comecei a caminhar seriamente com Cristo, eu comecei a entender que o meu descanso estava no Senhor. E a definição do meu casamento estava no Senhor e não no que a sociedade dizia. Então, as pessoas estavam mais preocupadas com o meu casamento do que eu. E chegou uma altura que eu deixei de ir em muitos casamentos de muitas amigas, não porque eu queria casar, mas é porque eu não queria me colocar na posição de responder a todos. É uma decisão. É uma decisão. Então aconteceu, depois do casamento, eu casei, as pessoas não esperavam, porque as pessoas tinham um padrão definido para mim. E quando eu casei, veio a exigência dos filhos. Então, os filhos, já estás com 37, daqui a bocadinho 40 anos, como é que fizemos? Então, para essas pessoas, na sociedade em geral, o nosso maior problema muitas vezes está ao redor das pessoas que estão conosco. Muitas vezes a sociedade ou os nossos amigos, os nossos parentes, muitas vezes até os pais, acabam colocando exigências em nós que nos fazem perder o posicionamento. Mas eu venho dizer a todas essas mulheres que o nosso posicionamento deve estar baseado nas promessas de Deus. Então, se você foi declarada uma mulher fértil, porque a palavra diz que não haverá mulher infértil, mas se a ciência assim declarou, você não pode perder o teu posicionamento. Olha simplesmente para Cristo. Talvez até hajam mulheres que não têm Cristo, mas que estão nessa condição. Eu só posso aconselhar Cristo. Porque o que eu tenho é o que eu vou dar. Mas se você não recebeu Cristo, eu gostava que essas irmãs entendessem que o melhor posicionamento em relação aos desafios que a sociedade, as exigências que a sociedade coloca em nós, é estar em Cristo. O teu posicionamento, a confiança que você tem do Senhor, aquilo que você acredita que Ele é capaz de fazer para ti, aquilo que te levou ao descanso no Senhor. A Bíblia diz: deleitai-vos no Senhor. Então é deleitar-te, é confiar. Então a essas mulheres a única coisa que eu posso aconselhar de facto é confiar em Deus e não se mover às opiniões alheias e não se mover às sugestões da sociedade, às exigências da sociedade, o tempo da sociedade, né? Porque a sociedade estabeleceu esse tempo. Então é não se mover nem para a esquerda nem para a direita e simplesmente olhar para Cristo. Uau. Agora, a pastora, no seu testemunho, falou aqui de algo que chamou a minha atenção, que é, por exemplo, por conta, quer dizer, na verdade, se nós formos falar assim, de pegar essa palavra, a pastora parou de ir, porque aqui passa a ser uma ação prática também. Exato. Que a pastora pode estar a passar para alguém. Sim. Sim, a pastora parou de ir a certos casamentos para não ter de responder. Porque se nós podemos dar uma palavra assim, eu estava a dizer, diríamos, por exemplo, porque ao ir para lá estaria de certa forma a pecar não contra Deus, mas contra a sociedade, contra os homens. E também traz uma certa pressão para poder proteger a sua saúde mental. Exatamente. Foi uma das estratégias que a pastora adotou. Então também pode ser uma solução para alguém, não é? Pode ser, sim, mulher de Deus. Porque tal como eu disse, é uma questão de decisão. Exatamente. É o que eu decidi. Porque eu não sou obrigada a justificar o facto de não ter um filho. E como não sou obrigada a estar num meio que me exige falar. Né? A Bíblia fala dos bons hábitos, a Bíblia fala da roda dos escarnecedores. A Bíblia fala da liberdade de escolha. Né? Livre arbítrio. Exatamente. Uau. Então, quando eu deixei de ir, na verdade não significava que eu não tinha o que dizer a essas pessoas, é porque eu não precisava de justificar. Eu não precisava de estar a todo instante a dizer, eu não tenho, eu não posso, eu não quero fazer, porque quando tu tens um entendimento no Senhor, aquilo é entre tu e Deus. Amém. Existem coisas, ou seja, a maior parte das coisas é entre nós e Deus. Eu não preciso de mostrar aos fariseus aquilo que é a minha decisão com o Senhor. Se eu não quiser ir, se aquilo me coloca contra a vontade de Deus, porque se calhar lá, por conta das exigências, eu vou estar a argumentar coisas que não vão glorificar a Deus.
eu me posiciono. E o meu posicionamento muitas vezes é evitar lugares onde vão colocar pressões sobre mim. Mas lógico que cada mulher é uma mulher. Exatamente. Cada um tem uma estrutura e uma forma de dirigir a sua vida naquilo que é o entendimento da palavra de Deus. Eu e que eu entendi. Mas há mulheres que não se importam. Há mulheres que vão para esses lugares e sem querer saber, vão simplesmente e argumentam como elas querem. Sim. Eu creio que isso é uma questão muito pessoal. Sim. Essa foi a decisão que eu tomei. Comecei mesmo a afastar-me das rodas que me causavam más exigências e me fechei com meu Deus. Eu estava tão feliz, mas as pessoas estavam mais aflitas do que eu. Muito forte, é verdade. E o mais importante é estarmos mesmo felizes com o nosso Deus. Exato. E pelo que a pastora explanou aqui, também dá para perceber ou tirar como lição a importância de desenvolver mesmo um relacionamento com Deus. Com Deus. Né? Como mulheres, é importante ter o teu relacionamento e isto, nesse processo, neste período, te vai ajudar a ficar firme. Exatamente. E alicerçada em algum... Exatamente, exato. A intimidade com Deus é primordial, porque quando nós nos relacionamos com Deus, você consegue ter um posicionamento diferente em relação à indiferença. Porque aquele que te trata com desdém, com descaso, eu tenho dito que todo aquele que te trata com descaso é aquele que carrega o problema. Porque muitas vezes a vítima nem tem noção das coisas. Porque quando nós olhamos para essa palavra do bom samaritano, a Bíblia diz que ele foi espancado, ele foi roubado, mas ele não saiu à procura de quem o roubou, a Bíblia não fala disso. Ele não saiu à procura de quem o tratou mal, ele estava ali, ali e ali. Então, o problema não estava naquele que foi assaltado, o problema estava naquele que tinha Cristo, passou por ele e não se colocou no lugar dele. E a Bíblia vem dizer, tal como eu disse no princípio, Jesus não foi questionado por pessoas ignorantes. Jesus foi questionado por pessoas que tinham conhecimento da lei. Então, tendo conhecimento da lei, não sabiam quando a lei diz que não faça, não mata e não rouba. Quando eu não mato, não roubo, eu estou a me colocar na posição do outro. Então, se aqueles que tinham conhecimento da lei questionaram Jesus, então o problema estava neles, no entendimento deles, no posicionamento deles e na forma como eles olhavam para os outros. Exato. A pastora, quando estávamos aqui nos bastidores, falou um pouquinho também da indiferença como uma comunicação. Exato. Se puder nos trazer aqui. Olha, eu tenho dito que muitas vezes nós dissemos que o contrário do amor é o ódio. Mas o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Porque quando a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Quando eu não amo, eu estou a ser indiferente em relação ao meu próximo. Sim. Então, a indiferença é uma comunicação. Imagina nas famílias, no trabalho. E isso acontece em todas as áreas. Sim, as amizades. As amizades. Quando eu sou indiferente em relação à minha amiga, eu estou a lhe passar a mensagem que eu não preciso de ti. Nada em ti me importa. Então, a indiferença é uma forma de comunicação. Ela não está a ser verbal, mas ela está a transmitir uma mensagem. Então, a indiferença é comunicação. Indiferença é dizer o teu ponto de vista sem abrir a tua boca. É dizer o que eu penso acerca de ti. É dizer o que eu penso em relação ao teu problema, sem mesmo me pronunciar. Porque quando eu não expresso, mas eu vou tomar essa atitude, eu estou a dizer ao outro alguma coisa. E isso preocupa ou chama a atenção da outra pessoa. Porque isso acontece até entre irmãos. Por que tu não falas comigo? Eu passei por isso, nem sequer te pronunciaste. Eu tive esse problema, nem sequer te pronunciaste. Então, é uma comunicação. Eu estou a dar a entender ao outro que eu não me importo com aquilo. E que eu não tenho nada a ver com aquilo. Exato. Sem querer, ou muitas vezes intencionalmente, porque a indiferença é intencional. Não é algo de forma... Não intencional. Não é não intencional. É mesmo intencional. Exatamente. A indiferença é mesmo intencional. Sim.
Então, intencionalmente eu estou a comunicar ao outro que ele não me importa, que ele não me diz nada, que eu não me importo com a carga de trabalho que você tem, porque eu também tenho o meu trabalho. Acontece muito no escritório. Sim. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, pastora Letícia, quando eu estive grávida, eu lá com aquele barrigão, eu trabalho com clínicas e farmácias ao redor de Luanda, algumas vezes fora de Luanda, e tenho esse contato direto com os médicos. Mas então com aquele barrigão, e com poucos meses porque eu preferi não colocar as minhas férias, preferi trabalhar um bocadinho mais para poder tirar uma licença de maternidade maior. Mas foram poucas vezes que eu tive a ajuda dos meus colegas. Foram pouquíssimas vezes que eu tive esse apoio da direção. Foram poucas vezes que o meu departamento chegou em mim e me disse: eu entendo que tu queres estender as férias, mas até aqui você precisa descansar, porque a tua condição já não pode. A indiferença no local de trabalho acontece muito. A indiferença entre chefes com os funcionários, a indiferença com os seguranças, a indiferença de classes no local de trabalho. Acontece muito. A indiferença entre funcionários, a indiferença nos negócios, com parceiros, a indiferença nos relacionamentos familiares, amorosos. Então, ela é visível em todas as áreas. E precisamos, de facto, prestar atenção quanto a isso. É comunicação. É comunicação. Muito forte mesmo. A pastora falou aqui de um ponto que me levou a ver que, quer dizer, a indiferença também pode ser ou acaba sendo causadora de muitas feridas interiores. Exato. Que muitas vezes, muitos de nós carregamos. Exato. Por exemplo, falamos há pouco tempo que muitas vezes nós queremos falar de violência doméstica, queremos falar de tantas outras coisas, mas tal como eu disse à mulher de Deus, a indiferença pode ser colocada no mesmo nível de um abuso sexual, de uma violência doméstica. Porque a violência doméstica não é, ou seja, ela não é só aquela em que há agressão física, agressão verbal, agressão no comportamento, mudança de comportamento. Também é uma violência doméstica. A indiferença pode ser colocada nesse nível. Porque imagina um casal em casa, a indiferença entre mulheres e maridos. Isso é um caso de violência doméstica. Quando eu não me coloco no lugar do meu esposo, quando eu não consigo respeitar as opiniões dele, quando eu o trato de forma com desdém, quando eu não respeito o seu posicionamento, o trabalho, ou qualquer que seja a situação. Então, a indiferença, ela é tão causadora de traumas quanto um abuso sexual. Porque hoje nós temos mulheres, por exemplo, que desejam casamentos tão glamourosos, mas que estão dentro de relacionamentos abusivos. Homens que não sentam à mesa com as suas famílias, homens que não mantêm a comunicação com as esposas e esposas também com seus esposos, porque acharam que ele não era o parceiro ideal, acharam uma coisa que tem acontecido muito nesse nosso relacionamento com os irmãos, como homens de Deus, homens que vêm e dizem o amor acabou, não se consegue perceber como é que o amor acabou, não é? Então, a indiferença é uma atitude que pode causar traumas na vida daquele que é a vítima. Porque a indiferença mexe com o psicólogo de cada um. A indiferença pode causar sensação de inferioridade na vida daquele que é a vítima. A indiferença pode mexer com a identidade daquele que é a vítima. A indiferença pode causar insegurança e hoje nós temos muitas mulheres com dificuldades de entrar em casamentos, não é porque foram abusadas, é porque foram tratadas com indiferença e causou um certo medo e aprisionamento na vida delas, que tenham medo de entrar num outro relacionamento. Então a indiferença pode ser colocada no mesmo nível que um abuso sexual, uma violência doméstica, porque ela é uma violência doméstica.
Exato. E é uma das principais causas de divórcio. E principalmente entre os jovens da nossa geração, ou os mais jovens, a indiferença é uma causa de divórcio. Exato. Meu Deus. Pastor. Então, aqui há que se rever mesmo essa situação para termos uma geração sem divórcio. Exato. As vindouras, né? Exato. E isso também entre os pais com os filhos. É. Exatamente. Isso também é visível entre os pais e os filhos. Hoje temos filhos que estão tão fechados, fecharam-se neles, no quarto deles, nos problemas deles, porque os pais não conseguem colocar-se na posição dos filhos. E isso gera muitos problemas. Exato. Meu Deus. Que Deus nos ajude. Exatamente. Que Deus nos ajude, porque é um mal que é preciso que ele seja estancado. Exato. De facto. Exato. É necessário lidar com a indiferença, é necessário ultrapassar. Em inglês diz overcome. Tem que se vencer a indiferença. E como então vencer a indiferença? Sim, né? sim. A Bíblia diz que no livro de Amós 3:3, porventura andarão juntos se não estiverem de acordo. Então é necessário que haja comunicação. No local de trabalho, a comunicação é primordial. Entre as famílias, a comunicação é primordial. Quando a pastora fala de comunicação, estamos a falar do diálogo, né? Do diálogo. Exato. A comunicação é um dos principais meios para a resolução da indiferença. Porque se eu me calo e eu me comporto em função do teu silêncio, eu estou a criar uma atmosfera muito negativa sobre a minha casa, sobre o meu local de trabalho. Então é necessário que haja essa abertura de comunicação para podermos abordar os pontos que provavelmente não estejam bem de um lado ou do outro. Eu queria trazer um exemplo. Por exemplo, eu sou casada, meu marido não é angolano. E vem de uma cultura diferente. E uma cultura muito forte. Gana é uma cultura muito forte. Desde a alimentação, a educação, desde a forma como se vestem. É tudo muito diferente. E aqui em Angola não vou dizer que nós não temos. Nós temos sim a nossa cultura que é muito bela. Mas ainda assim há princípios que se perderam. Então, quando eu entrei para o casamento, eu tive esse choque. Choque cultural. Né? Choque cultural. E depois tem um outro pormenor. Eu quero trazer princípios muito práticos. Sim. Eu comecei a trabalhar muito jovem. E sempre trabalhei com empresas muito grandes. Sempre trabalhei com empresas muito grandes. Viajei para trabalho em 12 países da África. Então, eu já era aquela, né? Uma jovem mulher, mas muito independente financeiramente. Muito independente, já tinha minhas coisas, o meu carro, o meu emprego, eu já viajava. Sim. Então eu já estava cheia de mim, né? Autossuficiente. Autossuficiente, como se diz. Sim. Mesmo tendo Cristo, sim. Mas tinha aquela coisa lá dentro. Exatamente. Então, quando eu entrei para o casamento, um casamento cheio de diferenças, cheio com uma pessoa que vem de uma cultura diferente, uma educação diferente, que prima por valores tão fortes. E eu cheia de mim dentro desse casamento, com muito orgulho, muito mulher, não é? Então houve um choque muito grande. Eu podia ter sido indiferente no meu casamento. Eu podia ter tomado um posicionamento como: tu és ganense, eu sou angolana, aqui as coisas funcionam assim. Eu sou assim, eu tenho a minha vida, tenho a minha independência. No princípio, foi sim um pouco complicado, porque o orgulho falava. A mentalidade de autoindependência falava. Mas muitas vezes o Espírito de Deus me confrontou à realidade do meu esposo. Tu és assim, tu te formaste, tudo bem, tens as tuas coisas, tal como assumes, mas ele vem de uma realidade diferente. Qual é o teu posicionamento nessa realidade? Então, foi necessário que o meu marido muitas vezes se aproximasse para trazer as realidades daquilo que eu muitas vezes nem enxergava. Então, a comunicação foi primordial. Comunicação constante, para que aquelas arestas vão se limpando. Sim.
A comunicação é chave para a solução da indiferença. Não é que ela vai se resolver na totalidade, mas haverá uma gestão. Quando eu estiver numa situação em que vai exigir de mim mais atenção e menos, ou seja, vai exigir de mim mais aproximação do que me retrair, aí eu saberei agir por meio da comunicação. Então, comunicação é chave. Sem comunicação não tem como ultrapassar a indiferença. Porque aquele que é indiferente é orgulhoso. Aquele que é indiferente é cego. Ele não enxerga as coisas no ponto de vista real. A pessoa que age de forma indiferente é uma pessoa centrada nela mesma. Sim, egocêntrica. É egocêntrica. Porque se eu não consigo estar ali a carregar as causas da mulher de Deus, eu estou centrada em mim mesma. Eu estou me achando que eu sou melhor do que a outra. Então, comunicação é essencial. E este não é o propósito de Deus para nós. Não é o propósito de Deus. Aqui Exato. é para nos transformarmos em fontes de bênção. Exatamente. Para a sociedade, Exato. Né? Para alguém. Exato. Exato. Como Cristo foi para a humanidade inteira. Exato. É exatamente assim. Uau. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê esse coração. Então, exatamente. Pastora, tem mais alguma solução, algum ponto assim para nos ajudar a vencermos a indiferença, para além da comunicação? Sim, pronto, a comunicação é chave, e também a intimidade. A falta de intimidade de um relacionamento pode romper o vínculo entre os dois. Então a intimidade é importante. Manter aquela intimidade como casal, como irmãos. Aquela questão afetiva, tanto no local de trabalho. Então é importante. A falta de intimidade é um problema, mas construção de intimidade também é um dos principais pontos para vencer a indiferença. E depois a mulher de Deus fala de um ponto que é muito importante, a confiança. E há um outro pormenor, eu vou voltar um bocadinho naquilo que nós falamos acerca dos traumas. A indiferença causa falta de confiança ou rompe com a confiança daquele que é a vítima. Então, a reconstrução da confiança é muito importante nos relacionamentos com indiferença. É a confiança, a comunicação, a restauração da intimidade. Isso é muito importante. Agora, pastora, há aqueles casos de pessoas que ele não aceita. Falou da comunicação, que passa por meio do diálogo, né? Sim. Mas há aqueles casos das pessoas que não querem. Ou seja, por mais que o outro lado tente, não aceita. Exato. Sim, tanto no seio de um relacionamento amoroso, como de amigável, sim, ou ainda mesmo de trabalho, né, profissional, não aceita. Qual é a postura? É ir embora, né? É deixar estar, não é? Sim, sim, é o que nós dissemos. A indiferença está mais relacionada àquele que é indiferente. O problema está naquele que age de forma indiferente. Sim. Porque nele está o orgulho e nele estão outras coisas desconhecidas. Exatamente. Não é? Porque há pessoas que também vêm de muitos traumas, não é? Há pessoas que vêm de muitas situações traumáticas e tendem a agir dessa maneira. Forma, não sabem comunicar, não conseguem expor as suas questões, as suas inquietações. Então, os seus medos, exatamente. Também são pessoas exato, que revelam exato, um lado exato. de medo, então pegam isso como um muro, né? Exatamente, exato. Então, a comunicação, sim, é primordial. Mas tem aquelas pessoas que estão mesmo orgulhosas, e eu tenho dito sempre, Deus ainda não revelou o caráter para essas pessoas. Não é? É verdade. Porque você está ali, você carrega esse orgulho e tu não sabes, tu achas que é normal. Deus precisa de revelar o teu comportamento. Então, pessoas com muito orgulho que nos aproximamos para conversar, para tentar manter a estabilidade no relacionamento, seja no trabalho, em casa, ou qualquer área, na igreja. Quando nós tentamos nos aproximar e ainda há esse orgulho, eu particularmente não aconselho a insistir.
não aconselho. Provavelmente, a melhor decisão é tirar um tempo para orar a favor da pessoa. É interceder sobre a pessoa. A Bíblia diz algo muito interessante. A palavra de Deus é tremenda. Ela diz que todas as vezes que nós oramos a favor daqueles que nos fazem mal, nós estamos a acender uma brasa de chamas sobre a cabeça delas. Muito forte. Então, quando não há ouvidos, porque a comunicação é entre duas vias. Não há comunicação com uma só pessoa. Sim. Comunicação é ouvir e expor. Eu comunico, eu estou a expor as minhas inquietações e eu ouço aquilo que o outro está a expor. Mas quando não há esse vínculo entre dois lados, o melhor é não insistir. Eu me coloco a orar, a interceder a favor do colega de trabalho, do esposo, da esposa, do filho, porque provavelmente ainda está centrado nele mesmo. O amigo. O amigo. Provavelmente ainda está perdido nele mesmo. É verdade. Então, o melhor é orar a favor desse irmão, dessa amiga, desse colega, desse filho, desse marido, dessa esposa. O melhor é orar e interceder, não é? Para que o entendimento também seja revelado para ele. Exato. E nunca agir da mesma forma que ele, porque o que acontece também é isso. Eu me afasto, deixo de comunicar e também vou agir, né? Porque aqui em Angola tem muito isso, em toda a parte do mundo, digo. Que em Angola é assim, ela não me liga, eu também não ligo. Ela não quer falar dos seus problemas, eu também não falo. Sim. Então, eu não posso ter essa atitude. O facto de eu me afastar para interceder não significa que eu não posso procurar saber como ele está. Eu não posso procurar saber como o problema está. Se resolveu aquela situação, se teve alguma solução, se procurou ajuda no outro meio. Não, eu vou mostrar um comportamento diferente dele. Mas, ao mesmo tempo, eu estou a interceder a favor. Porque amar é posicionamento. Amar é atitude. Eu posso não ter a solução para o teu problema, mas quando eu me posiciono a orar por ti, é uma atitude de amor. Exato. Muito forte. Uhum. Uau. Yeah. Uau. É isso. O amor é uma atitude de amor. Exato. A oração, se posicionar para... Exato. Quer dizer, é uma ajuda que estás a É dar uma a essa ajuda. pessoa. Exato. E sempre agir de forma diferente, para lhe fazer entender que, independente do comportamento dele, o meu entendimento é diferente, eu vou te tratar bem. Só não vou tocar no assunto porque Deus precisa lidar contigo. Enquanto isso, eu oro. Exato. Deus nos dê força. Exatamente. Né? Porque não é fácil. Todos os dias. Não é fácil. Entretanto, não é impossível. Exatamente. Também. Não é impossível, porque isso está muito relacionado com a vítima. A vítima é que tem o papel principal. Eu vi muitas vezes no meu casamento, quando eu agi com indiferença, o meu marido fazia todos os dias algo diferente. E aquilo mexeu com a minha estrutura. Como é possível? Como é possível? Eu não quero isso, eu não quero fazer tal como tu, eu não quero. Mas ele está ali. Então, a vítima é que tem o papel principal para transformar aquele que comporta-se de forma indiferente. O meu posicionamento em relação ao outro é que determina a mudança dele. Exato. Muito forte, pastor. É muita coisa aqui, é muita... Ai, são dicas muito fortes, muito Exato. valiosas. E... Uau! Eu não sei, pastora, tem mais alguma chave que nos pode dar para vencer, assim, para finalizar? Uma das chaves que eu também gostava muito de partilhar é domínio próprio. A Bíblia diz no livro de Efésios 4:27, assim diz a palavra de Deus: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se oponha e não deem lugar ao diabo. Domínio próprio. Aí é onde entra a comunicação. Domínio próprio é muito importante para lidar com a indiferença. É o que nós falamos do posicionamento em relação ou da vítima. Domínio próprio. Então, é algo que eu queria também deixar como uma das chaves. Domínio próprio. Para não poderes te comportar e não, da mesma forma e não dar lugar ao diabo.
dente por Exatamente. dente. Dente por dente. Uau, Então forte. é Que basicamente Deus isso. nos deu o coração. Exatamente. Que Jesus nos deu o seu coração, Exato. né? Porque não é fácil. Não é fácil, não é mesmo fácil. Não é fácil porque mexe contigo, mexe com a tua estrutura, mexe com o teu sistema nervoso também. Sim, Exato. sim. Então, mexe com a tua carne também, né? Desperta em ti algo, uma certa vontade de agir da mesma maneira. Sim. Mas o domínio próprio, o hold on em Deus, né? Yeah. Aquele agarrar-se em Deus, apegar-se a Deus, aquela busca da ajuda do Senhor. Sim. Porque não é fácil ser tratado com desdém. Não é fácil ser tratado com descaso, com desprezo, com ignorância. Não é fácil. Não é mesmo fácil. E isso é em todo lado. Eu vivi isso muitas vezes. E depois tem uma outra coisa. Mulher de Deus, rejeição não significa dizer que eu não te quero. A indiferença é rejeição. A indiferença é rejeição. E rejeição causam traumas. Exato. Então, causam muitos traumas. Pastora, a conversa está tão maravilhosa, tão abençoadora, tão enriquecida, que, pronto, eu acho que nós vamos ficar aqui o dia todo. o dia todo. Mas o tempo não está muito a nosso favor. A pastora falou aqui de aspectos muito fortes, como, por exemplo, a comunicação, o domínio próprio. Sim. O domínio próprio nos leva a nos apegarmos em Deus, a nos agarrarmos nele, né? Para poder lidar, fazer face à indiferença. Exato. E, mais do que isso, nos colocarmos também na posição de ajudar até aquela pessoa Exatamente. que está, de certa Exato. forma, a nos rejeitar, Exato. a nos menosprezar. Menosprezar, sim. Isso não é fácil. Então, eu estava aqui, visto que a pastora é mesmo pastora, a graça de ter aqui uma pastora hoje. Então, pedir que a pastora ore por nós, ore para as pessoas que um dia terão contato com este tema, e as pessoas que estão a acompanhar hoje, que Deus possa ajudar, dar força. A pastora falou do amor. Exato. Né? E nós sabemos que Jesus é o maior exemplo de amor. Exatamente. Que a humanidade já conheceu. Exato. Então, orar a favor das pessoas que estão exatamente nesse preciso momento a Exato. viver este problema. Estão a fazer face à indiferença. Exato. No seio da relação amorosa, no trabalho, na relação amigável, de parceria entre empresas. Exato. E, por conseguinte, orar para aquela pessoa que não conhece Cristo. Exato. Porque se vamos nos apegar para termos o autodomínio a Jesus, a quem não tem Jesus ainda. Exato. Então não vai ter Não como. vai ter. Não vai ter um recurso, uma fonte onde ir buscar força. Exato. Para lidar com esse Exato. problema. Então, ajudar alguém também aí em casa a receber Jesus. A receber como Senhor e Jesus. Salvador. Exato. Vamos orar primeiro para todo aquele que tem passado por essa situação de rejeição, de descaso, que tem passado por desprezo, por uma situação constrangedora. Vamos assim dizer. Vamos orar então. Mulher de Deus, vamos orar juntos. A Bíblia diz que todo aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, que Ele de forma livre nos concederá. Então vamos orar que todas essas pessoas obtenham a sabedoria de Deus. Vamos orar para que elas se fortaleçam no Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, nessa manhã nós te entregamos
cada filho, cada filha, Senhor. Te entregamos cada mãe, cada pai que tem passado por uma situação de desprezo, que tem experienciado isso no local de trabalho, no casamento, nos relacionamentos sociais, Senhor. Pai, nós oramos para que todos eles que estejam nessa situação possam encontrar refúgio em Ti, possam encontrar, Pai Santo, consolo em Ti. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor capacite sabedoria para gerir toda essa situação. Nós oramos, ó Deus, tal como a Tua palavra declara, que elevei os meus olhos lá no alto, de onde nos vem o socorro. Senhor, nessa manhã nós oramos para que todas essas pessoas possam olhar para Ti e que possam ser revestidos por Ti. Senhor, nós oramos para que o Teu amor seja transbordado no meio deles, e nós nessa manhã queremos repreender toda a semente que a indiferença causou nos seus corações, que o Senhor comece a limpar e a purificar cada um, que o Senhor comece a restaurar casamentos e que a comunicação seja elevada, que a confiança seja elevada e que tudo quanto o Senhor quer ou o Senhor tem a transbordar sobre essas famílias para vencerem toda a indiferença, que seja feita segundo a sua vontade, que é perfeita e agradável. Senhor, te entregamos cada família, te entregamos cada local de trabalho representado do outro lado, Senhor, te entregamos cada mulher, cada pai, Senhor, nas tuas santíssimas mãos, em nome de Jesus. A tua palavra declara que achegai-vos, pois, com confiança diante do trono da graça, que eles possam, Pai Santo, achegar-se a ti com confiança, para que possam achar graça, Senhor, em tempo oportuno para vencerem as suas situações. No nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Vamos então orar para todo aquele que está lá em casa, que não conseguiu ou ainda não recebeu Jesus nesse momento, para dizer que todo problema, ou seja, Jesus é a solução de todos os problemas. Você não consegue vencer nenhuma adversidade sem Cristo. Você não consegue vencer nada sem Cristo. A Bíblia diz que sobre ele foram colocadas, a Bíblia diz que nele habitou toda a plenitude de Deus. Nele habitou toda a solução da sociedade. Então, Cristo é a solução que nos foi dada. Então, nessa manhã, eu quero te convidar para ti, irmão, para ti, irmã, que está do outro lado e ainda não recebeu Jesus. Eu quero te convidar a receber Jesus nessa manhã. Coloca a tua mão sobre o teu peito e repita comigo nessa manhã. Diga: Senhor Jesus, eu me coloco diante de ti. Nessa manhã eu quero confessar as minhas falhas diante de ti, e eu declaro-te, eu confesso-te como meu Senhor e Salvador, e que o Senhor possa tomar domínio sobre a minha vida de agora em diante, em nome de Jesus. Amém? Você recebeu Jesus, você é livre de caminhar com Deus, você pode desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus a partir de hoje, orando, falando, expondo as tuas situações, porque Ele é a solução para todos nós. Amém? Amém. Uau, Amém. uau, uau. Amém. Pastora Valentina, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu, pastora Letícia, mulher de Deus. Que Deus continue a abençoar-lhe Amém. grandemente mesmo, o seu Amém. trabalho, o seu Amém. ministério, a sua família. Amém. E que tudo seja para que no final Amém. Cristo continue a ser Amém. exaltado e Amém. glorificado Glória a Deus. por intermédio da sua vida e Amém. na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu Amém. recebo. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada mesmo. Amém. Uau. Uau, 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 uau. Que Deus ricamente possa abençoar a você também que tirou do seu tempo para acompanhar aqui conosco esse tema. Creia que o Senhor, você que aceitou Jesus, hoje entrou na sua vida e a sua vida não é mais e nunca mais será a mesma. Então, como nós temos dito aqui, quando você recebe Jesus, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Entretanto, você é bebê. Você precisa de ajuda para crescer, para amadurecer em Deus. E como a pastora esteve aqui a falar, a pastora Valentina aconselhou a orar, a desenvolver um relacionamento com esse Jesus. E para tal, você precisa de ajuda. Amém. Você precisa de orientação. Então,
Eu quero encorajar-lhe, quero aconselhar-lhe a procurar uma igreja próximo da tua casa. Se não tiveres, você pode enviar-nos uma mensagem com a palavra novo para o número que vai aparecer agora no ecrã e nós teremos muito gosto em orientá-lo e ajudá-lo para a glória do Senhor. Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Não se esqueça que nós estaremos por cá dentro de mais 15 dias com mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Até lá, não se esqueça, #tem de ficar atento.